A paz do Senhor, meus amados irmãos, em Cristo Jesus. Aqui é seu irmão em Cristo, Feliciano Lima. Venho contar uma experiência que o Senhor me deu, uma revelação em sonhos que o Senhor me deu de uma cantora que faleceu faz poucos dias. E o nome dela se chama Fabiana Anastácia. E eu sei que vai chocar muitas pessoas o que eu vou dizer. Eu vou ser muito criticado, vou ser julgado, mas eu não tenho medo de julgamento. Eu não tenho medo de apontamento de dedo para cima de mim. Eu não tenho medo de retaliação. Eu não tenho medo de oração ao contrário. Eu não tenho medo de nada, irmãos. De Satanás eu não tenho medo, porque maior é o que está comigo do que está com as pessoas que dão lugar para o inimigo. Irmãos, o que eu irei falar para os amados irmãos é muito importante. Isso serve de lição e despertamento para cada um de nós. Irmãos, eu estava orando e o Senhor me deu essa revelação da cantora Fabiana Anastácia. Não me pergunte por que Ele me deu essa revelação. Não sei por que Ele me deu, mas Ele deu a ordem para dizer para os amados irmãos o que eu irei falar agora nesse momento. Então, meus amados irmãos, o Senhor me deu essa revelação da Fabiana Anastácia. Eu estava em um lugar e esse lugar era num campo verde. Só que aonde eu estava era um campo todo verde, mas com claridade, com iluminação. E tinha uma parte que dividia a claridade da luz e do outro lado da parte escuridão, mas dava de ver o que estava naquele meio da escuridão. Então, meus amados irmãos, eu vi aquela escuridão que fazia divisão entre aquela luz que iluminava aquela claridade no meio daquela grama verde de espaço grande. E eu vi o outro lado meio escuro. Mas eu via algo que brilhava, ia brilhando aos poucos. Ia se apagando aos poucos aquele brilho, aquela luz. E eu fiquei curioso para me saber o que era naquilo que estava ali na escuridão. Eu fui de encontro a essa luz. Quando eu chego lá, tem um rio muito grande. E quando eu vejo, estava de costa, sentado naquele rio, e eu vi a Fabiana Anastácia de costa. Quando eu pergunto para ela o que ela está fazendo ali, o que aquela pessoa estava fazendo ali, e ela virava para mim, ela falava: "Oi, amado, sente aqui, vamos conversar." E quando eu olhava para ela, eu falava: "É você, Fabiana Anastácia?" Ela falava: "Sou eu, amado, sente aqui." Ela com aquela alegria, mas aquela alegria não era verdadeira que ela transmitia para mim. Aquele sorriso forçado. E rapidamente, meus amados irmãos, eu conversando com ela, a água estava cristalina, branca, transparente. E ela não estava dentro da água, ela estava só com os dedos. Tinha uma rampa de tauba que era dentro da água, e ela estava sentada. E eu vendo ela, né, molhando só a ponta do dedo, mexendo com a ponta do dedo do pé, balançando para cima e para baixo. E eu conversando com ela, eu falei assim:
O que que você tem, Fabiana Anastácia? E ela dizia assim para mim: poxa, eu ando tão triste. Eu não sei o que aconteceu comigo. Foi de uma hora para outra que eu vim parar aqui. E eu falando com ela, irmãos. E ela olhou para mim e falou assim: poxa, irmão, logo agora que eu tinha muitas agendas marcadas esse ano, final desse ano, eu já tinha muita agenda marcada para congressos do ciclo de oração, congressos de jovens, aniversários da igreja. Eu tinha tudo isso já marcado, tudo no final desse ano. A Fabiana Anastácia dizia isso para mim. Aí ela falava, meus amados irmãos, infelizmente, eu não pude concluir as minhas agendas. Irmãos, e eu conversando com ela, ela dizendo essas coisas para mim, quando de repente, irmãos, a água que estava cristalina começou a entrar uma água preta. Uma água preta, não tem aquela água preta de esgoto? Começou a entrar pelaquela água cristalina. Começou a entrar, e rapidamente tomou conta daquele lago aonde eu e ela estava. E rapidamente, irmãos, eu olhando para ela, eu vi a coroa dela. Eu vi a coroa dela na cabeça dela. Brilhava, mas brilhava, irmão, com a luz muito forte. Uma coroa de diadema linda, era uma diadema em forma de uma coroa muito linda. E rapidamente, meus amados irmãos, aquela coroa foi perdendo brilho, perdendo brilho, perdendo brilho. Mas antes de ela perder o brilho, meus amados irmãos, eu vi uma mão preta, das unhonas grandonas, pegava a coroa da cabeça dela, tirava e trocava por outra. Quando tirava, colocava outra coroa preta, escura, enferrujada. E o Senhor dizia para mim que era o demônio do engano ali, que estava enganando ela, pensando que ela estava salva de qualquer jeito. E, irmãos, rapidamente eu vi aquela cena. E eu fui tentar avisar para ela, mas só que eu fiquei sem voz para poder falar. E rapidamente, irmão, as vestes delas ficou completamente escura. As vestes espirituais da cantora Fabiana Anastácia estavam escuras. E eu perguntei pro Senhor o que era aquilo, que eu não estava entendendo nada. E o Senhor me deu todo o discernimento dessa revelação. Que a cantora Fabiana Anastácia, o Senhor me deu todo o discernimento. A água que eu via cristalina brilhando, e ela molhava só a ponta do dedo do pé, balançando, sentada. O Senhor dizia assim para mim: ela teve muita oportunidade, meu servo. Eu dei muita oportunidade para ela para passar por um processo de purificação quando ela estava no leito de dor. Muitas vezes eu cheguei a ela para purificar ela dos pecados. E o Senhor dizia isso para mim, meus amados irmãos. Eu escutei, irmão, aquela voz falando comigo no ar, falando comigo, uma voz mansa, educada e gentil. Falava comigo desse jeito. Essas palavras que eu disse para os amados irmãos. Irmãos, aí eu falei: Senhor, então por que o Senhor, ela não deixou ser limpa por ti através dessa água? Aí o Senhor dizia para mim, irmãos, dizia para mim, eu escutava aquela voz, dizia para mim, de forma audível no ar, falava para mim desse jeito: meu servo, ela pensava que me servindo, pensava que estava salva. Mas eu digo para ti que ela não foi salva. O Senhor falava para mim, irmão, aquela voz falava para mim, no ar,
para mim uma voz no ar, tremenda, que dizia isso para mim. Quando eu estava vendo aquela cena, eu conversando com ela. E eu perguntava: Senhor, mas essa coroa que eu vi brilhando na cabeça dela, o Senhor dizia assim para mim: essa coroa que tu viste na cabeça dela era a coroa da salvação que eu tenho para cada um dos meus filhos que obedece à minha palavra, que obedece e que andam em santidade com meu espírito. E o Senhor falou isso para mim, meus amados irmãos. E quando eu vi aquela mão preta, peluda, da unha grande, tirando a coroa da cabeça dela e colocando uma enferrujada, o Senhor dizia para mim: eis aí, meu servo, que Satanás, ele vem roubar a coroa dos salvos. Tu leste na minha palavra em Apocalipse 3:11, eis que venho sem demora, guarda o que tens para que ninguém tome a tua coroa. E eu perguntava para o Senhor: Senhor, por que a coroa da Fabiana Anastácia estava enferrujada? O Senhor dizia para mim: é por causa do pecado, por causa da vaidade. O pecado, meu servo, faz a coroa ficar enferrujada, desgastada e perder o brilho. E o Senhor dizia para mim, meus amados irmãos, quanto mais nós se santificamos, andando em santidade com Deus, obedecendo a palavra do Senhor, a nossa coroa, ela brilha, brilha, brilha cada dia mais, meus amados irmãos. E quando a nossa coroa brilha, brilha demais, irmãos, chama a atenção de Satanás. Aí Satanás usa os seus méritos para tentar corromper a pessoa. Irmãos, aí o Senhor me fez eu entender, me deu discernimento, que muitas pessoas que servem a Deus, entre aspas, estão com a coroa enferrujadas. E o Senhor falava para mim que muitos já perderam essa coroa, muitos já perderam esse brilho dessa coroa na cabeça. E muitos estão com suas coroas enferrujadas devido ao pecado e à vaidade, à soberba, à ganância. Tudo isso, meus amados irmãos, que o Senhor falou para mim. O Senhor disse para mim. Então, meus amados irmãos, que você venha cuidar da sua coroa. O Senhor dizia para mim que essa coroa é a salvação do cristão. Ela representa a salvação do cristão. Então vamos tomar cuidado para Satanás não roubar a nossa coroa. Quando o Senhor me concedeu essa palavra, o Senhor me deu entendimento dessa palavra, que não é só as pessoas, ou que não é só Satanás que rouba as coroas do servo de Deus, mas sim as pessoas que dão lugar para Satanás, para querer nos enganar, para querer nos lubridiar e para querer nos corromper com as coisas que ele nos oferece. Satanás usa homens e mulheres, entre aspas, que se diz servo de Deus e serva de Deus, para querer roubar a nossa coroa. É isso, irmãos, que nós temos que vigiar também. O Senhor me disse também sobre isso, que eu e você venha ter vigilância para que Satanás não venha roubar a nossa coroa. E o Senhor me disse, irmão, esse mistério que eu não entendia, e eu nunca imaginei, nem pensei. Nunca imaginei, irmão, e nem fiquei pensando se a coroa era a salvação do cristão mesmo. Eu pensava que só era aceitar Jesus, ir para a igreja e jejumar, orar e se afastar da aparência do mal. Eu pensava desse jeito. Mas nosso pensamento não é os pensamentos de Deus. Por isso que o Senhor me revelou isso, meus amados irmãos.
Que você e eu venha se despertar para que Satanás não venha roubar nossa coroa. Amém, meus amados irmãos? Eu nunca, irmãos, vou desmentir a visão, a revelação que Deus me deu da cantora Shirley Cavalhais. E das outras cantoras também. O Senhor dizia para mim que aquelas pessoas, as cantoras gospels, que são conhecidas no mundo gospel, eu falei as cantoras que o Senhor me revelou, as cantoras, que se elas não se arrependerem da vaidade, do seu pecado, de modo algum ela entrará no reino de meu Pai. O Espírito Santo falou assim para mim, de modo algum, se elas não se arrependerem e não se converterem dos seus pecados, de modo algum ela entrará no reino de meu Pai. Foi o Espírito Santo que disse para mim, eu escutei a voz de Deus falar isso para mim. E o Senhor dizia isso para mim, meus amados irmãos. Então, você que anda na vaidade, que anda na soberba, que anda de qualquer jeito, que prega de qualquer jeito, que dorme de qualquer jeito, tome muito cuidado para você não perder a sua coroa de salvação. Que Satanás, ele tira a coroa, que é a salvação do servo de Deus, e põe outra enferrujada para você pensar que ainda que está sendo salvo, que está em obediência. Isso Deus me revelou, que Satanás também engana os crentes. Mas os que andam em obediência, que andam na santificação, em jejum, em oração, vigilância, que obedece verdadeiramente a palavra de Deus, que quer morar no céu, esse ele não consegue enganar, porque o Senhor revela para aqueles que obedecem e que andam em sinceridade na presença dele. A paz do Senhor Jesus.